Bom dia a todos, bom dia a todos. Prazer estar aqui, agradeço o convite de estar nessa mesa e também o convite para participar dessa revisão da norma. Queria só também dizer que não foi um trabalho sozinho, que eu tive a honra de trabalhar junto com o Jaime Leite, que foi representante dos empregados, e a Ana Cláudia Moraes, do Rio de Janeiro, para discutir e propor a mudança do quadro de agentes químicos. Então, eu queria apresentar rapidamente, o Ayrton já que me antecedeu, ele já adiantou algumas coisas e eu queria só aprofundar algumas outras detalhes, tá? Eu vou tentar apresentar. Bom, então, eu vou falar basicamente do anexo 1 da NR7. Bom, o quadro estava muito defasado, mais de 20 anos. O ideal é que o quadro fosse atualizado nesse momento, mas ele fosse atualizado após os limites ambientais serem fixados nas outras NR. Mas como as coisas foram em paralelo, não foi possível fazer isso. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai ver um pouco mais para frente como o número, o valor do limite ocupacional, ele influi no limite biológico, ou seja, um está relacionado ao outro. Então, se eu não tenho exatamente qual o valor que vai ser adotado na NR15 ou na 9, eu não consigo especificar bem esse valor. E um outro pano de fundo importante foi que, nesses mais de 20 anos da NR7, em uso da NR7, né, na sua implementação, desde a sua implementação, na década do século passado já, né, que coisa, século passado, esse NR, a gente observou na minha vida profissional, na nossa vida, a atuação diária aí na Fundacentro ou na universidade, muitos equívocos na utilização desse monitoramento, equívocos que a gente tentou escrever de uma forma que facilitasse isso nesse momento. Quais são os principais equívocos que a gente viu? Primeiro, monitoramento biológico realizado em situações em que a exposição ocupacional é muito baixa e não justifica fazer isso. Às vezes, exposições virtuais ou quase inexistentes, traços de substâncias, as pessoas eram consideradas expostas. Se colhia sangue, urina, ou seja, eu estou fazendo um evento médico, muitas vezes até desagradável para o trabalhador, sem nenhuma necessidade, sem nenhuma justificativa técnica real. E muitas vezes os indicadores de exposição excessiva somente eram realizados em exames admissionais, pré-admissionais, demissionais, mudança de função, o que não tem nenhum sentido também, porque eles refletem a exposição do momento, não refletem nenhum, não tem nada a ver com doença, com o efeito da substância, diferente de alguns indicadores de efeito, que são poucos. Então, a maior parte dos indicadores só indicam uma exposição excessiva. Então, o que a gente tinha? Primeiro, não tinha uma exposição que justificasse monitorar e, muitas vezes, era feito o exame no momento errado. E outro problema era a coleta de exames em momentos errados ou inadequados. Por exemplo, era comum a gente verificar isso na prática, que o exame era colhido, a amostra biológica do trabalhador era colhido na hora do almoço, de manhã, em momentos que não havia nenhuma no valor técnico. Porém, muitos indicadores de exposição eles são úteis no final da jornada de trabalho, ou às vezes no final da jornada, da último dia de semana, da semana que foi trabalhada, e assim por diante. E se colhia sem nenhuma, em geral, muitas vezes, né, nem sempre, mas era muito comum se colher sem observar esse detalhe. Esse detalhe muda tudo. Então, isso passou a ser importante para a gente revisar essa norma. Quais foram os princípios que a gente utilizou, basicamente? Qual o pano de fundo disso? A atualização técnica. Por exemplo,
O ácido púrico, que é usado no Brasil como indicador biológico, é um indicador abandonado no mundo inteiro. Esse porque ele tem muita influência do ácido benzoico, que é uma substância comumente usada em alimento industrializado. O que significa isso? Significa que em países onde se consomem bebidas e alimentos industrializados, existe uma grande ingestão de ácido benzoico e isso se reflete no ácido púrico. E o Brasil tem uma alimentação muito importante, uma parte da alimentação em alimento industrializado, portanto, o ácido púrico é um exame questionável. Então, se usa ortocresol no mundo inteiro já, ou tolueno no sangue, ou na urina. Se usa outros exames, o ortocresol é o mais usado, e eu vi, nos últimos anos, um laboratório montar essa técnica, oferecer para os médicos do trabalho, em empresas onde havia exposição ao tolueno, isso é um exame muito melhor, e simplesmente começaram a usar e tiveram o risco de ser multados, porque a norma dizia ácido púrico e o inspetor, e o auditor fiscal não podia aceitar outra coisa, porque estava escrito na norma. Então, isso estava tolhendo uma melhor qualidade no monitoramento da exposição dos trabalhadores. Então, a gente tentou dar flexibilidade para o médico também, inclusive um detalhe que eu vou falar, e o Ayrton já falou, que ele também pode escolher outros exames complementares se tiver justificativa técnica, para não ter que ficar engessado, que nem é o caso agora, ter que fazer um exame questionável, não podendo fazer um exame melhor. Então, dando maior flexibilidade no sentido de dar vários indicadores existentes para o médico escolher. Então, ele pode escolher, ele fica flexível, não fica menos engessado. E a principal fonte que a gente usou de indicadores foi a CGH, assim como na última, essa norma que está em vigor ainda hoje, que tem quase 30 anos, também foi a CGH. Mas lembrar, mas não foi a única, algumas outras coisas a gente usou, eventualmente, fontes diferentes. E lembrar que a ACGH é uma ONG, é uma organização não governamental e não tem nenhuma força legal. Então, ela é uma recomendação, não é lei, diferente no Brasil, que limites são lei. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, o chumbo no sangue. Eu vou usar esse exemplo para dizer o seguinte, que existe uma lenda urbana rolando por aí, que o fake news, que o limite americano de chumbo no sangue é 30 microgramas. Não, isso é a recomendação de uma ONG, que é a CGH. Os Estados Unidos, o que vale é o valor da OSHA, que é o órgão de fiscalização, que é o Ministério do Trabalho. E lá é 60, assim como o Reino Unido, França, etc., todo mundo é 60. Na Irlanda é 70, e outros países também, é 70. E todos esses países, Reino Unido, França, Estados Unidos, ou mesmo a Irlanda, não tem diferença de gênero masculino e feminino. Na Itália, é 60 microgramas também para homem e 30 para mulheres em idade fértil, abaixo de 45 anos. Então, o que a gente optou? A gente optou por manter os 60 e deixar, pela primeira vez, colocar 30 microgramas para mulheres em idade fértil, assim como alguns países já adotam. Né? São poucos, né? O Brasil vai ser um dos poucos que vai adotar isso. Tem uma proposta, então essa é uma discussão importante, que até tem uma proposta no final, para a gente trabalhar isso no Brasil, que é o seguinte, que, por exemplo, as propostas técnicas elas têm que ser discutidas com a sociedade. Na SCOEL, por exemplo, a SCOEL é o Comitê Científico Europeu da União Europeia de Limites de Tolerância. Eles estão propondo 20 microgramas agora de limite de chumbo, como indicador para a União Europeia, proposta. Mas a indústria da União Europeia está contra, porque eles mostraram que, com esse nível,
20 microgramas ou abaixo disso. A maior fábrica, todas as fábricas de bateria e outras que têm, manipulam chumbo, vão ser fechadas em toda a Europa, em todo esse território da União Europeia. Então, isso interessa ou não? Então, é uma discussão que extrapola a questão técnica, tá certo? Então, a gente, nesse momento, manteve igual a maior parte dos países do mundo, não vamos deixar 70, que nem a Irlanda, a Indonésia e outros, mas vamos manter os 60. Então, por exemplo, foi um critério. Então, por isso que não foi usada a CGH. Está virando. A questão de a gente não conseguir parear o indicador, por exemplo. Quando possível parear o indicador, que eu estava dizendo, que eu precisava saber, o grupo precisava saber qual é o valor exato que vai ser usado na norma, na norma ambiental, na 15, na 9. Por quê? Dependendo do valor que vai ser utilizado, eu tenho que usar um outro valor no biológico. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela mostrando isso, da correlação entre benzeno no ar e fenilmercaptúrico e transmucônico, que são os dois indicadores da exposição ao benzeno. Então, se você coloca 1, o valor de fenilmercaptúrico passa a ser 45 microgramas por grama de creatinina e 750 microgramas por grama de creatinina de transmucônico. Se você colocar meio ou 0,6, por meio, você vai ter 25 e 500. Né? E me falaram, eu tentei descobrir qual era esse valor, e falaram, o valor vai ser 1. Tá bom, então a gente manteve, colocou 45 e 750 na nossa na NR7. Mas, se isso mudar, teria que ser revisto. Bom, princípios utilizados. Vamos ser mais rápido agora. Primeiro, ser realista também com as dificuldades técnicas regulatórias nacionais. Um exemplo disso é o urânio na urina. Existe esse indicador, urânio na urina, não porque é radiativo, porque o urânio é nefrotóxico. O urânio natural é pouco radiativo, é baixa radioatividade, mas o problema é a nefrotoxicidade, entre outras, que o urânio tem. Existe esse exame, mas, do ponto de vista técnico, no Brasil, dificilmente o laboratório vai se meter a fazer. Não por dificuldade técnica do método analítico, mas para conseguir o padrão de urânio. Para conseguir um pouco de urânio, para você fazer um padrão, para poder montar um método analítico, vai ser um inferno regulatório, e o laboratório, até consultamos alguns, falaram nem pensar, esquece, não vamos fazer isso nunca, por mais dinheiro que dê, porque é uma dor de cabeça. Então, não adianta colocar um exame que ninguém vai fazer na norma. Então, a gente teria que resolver o problema de dificuldade analítica antes de tentar colocar isso, senão vai ficar letra morta aqui. E dar prazos realistas para desenvolver métodos analíticos sofisticados. Por exemplo, o Ayrton já falou, a gente deu alguns meses, até 3 anos, para desenvolver, e métodos analíticos, substâncias que exigem métodos analíticos muito sofisticados, então a gente colocou 3 anos. Um exemplo aqui, adulto, esses adultos de hemoglobina para óxido de etileno, esses adultos são substâncias metabólicas do óxido de etileno que vão se grudar, se adutar, se aderir à hemoglobina, e ele é um indicador e dá uma ideia do dano ao DNA que essa substância genotóxica está fazendo. Então, isso é uma coisa bem sofisticada, que exige equipamento sofisticado, uma dificuldade grande de montar esse método. Então, a gente está dando um prazo grande para isso. Agora, eu acho que, do ponto de vista geral, tem algumas novidades que o Ayrton falou rapidamente, mas para mim elas são muito importantes, e na área de agentes químicos é muito mais, que é o item 754, que o PCMSO deve conter, o item B, contenha planejamento de exames médicos, clínicos complementares necessários conforme os riscos ocupacionais
identificados, atendendo a determinado DSM-E, e contenha os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados dos exames médicos. Para mim, essa é a maior modificação da norma, que vai exigir uma grande preparo do médico, vai exigir uma boa qualificação do médico do trabalho, que ele vai ter que escrever no PCMSO por que ele está fazendo isso e o que ele vai fazer com aquele resultado. O que é alterado, o que é normal e o que ele vai fazer com o resultado. Tá? Isso vai ser, para mim, o grande norte do futuro PCMSO. Agora, deve ser realizado se maiores que os níveis de ação do NR9 ou classificação de risco do PGR. Quando o PGR classificar como risco, se faz, e não qualquer coisa como é feito hoje, muitas vezes substâncias com baixíssimas exposições, desprezíveis, a nível desprezível, são feitos exames. Eu acho que o PGR tem que especificar isso, inclusive, aí, pessoalmente, é uma questão técnica, eu acho que, do jeito que se concebe de nível de ação no Brasil, que é metade do limite de tolerância, é muito alto. Tá? É muito alto. Teria que ser muito menor que isso, pelo menos 10%. A gente teria que usar como corte para, acima disso, já pensar em monitorar, porque essas condições de trabalho podem ser instáveis e se deteriorar e aumentar a exposição rapidamente. E a gente também, então, separou, a novidade aqui são dois quadros, o 1 e o 2. O 1 são indicadores biológicos de exposição, são indicadores de exposição excessiva, que nem o caso do benzeno, que só mostram, e a maioria dos indicadores, só mostram se o indivíduo está muito exposto ou não. E o quadro 2 são indicadores que têm significado clínico, ou seja, mostram que já há dano ao paciente, já existe uma necessidade de emitir CAT e afastar da exposição, pelo menos, né? Os exames do quadro 1, então, não são obrigatórios para exames admissionais, mudança de risco, retorno ao trabalho, porque não tem nenhum sentido técnico. Se o indivíduo não está exposto, não tem sentido de fazer o exame, né? Obviamente. Agora, é um detalhe que não é assim, então não faz nenhum exame, pode fazer, tá certo? Inclusive, eu recomendo, por exemplo, se o indivíduo está exposto a um hepatotóxico, ele não precisa fazer exame admissional ou indicador do solvente hepatotóxico, mas eu preciso saber se ele tem um fígado normal. E depois, quando ele está durante o trabalho, eu estou fazendo o exame periódico dele, também vou fazer isso e não posso deixar ele dar um apto no exame admissional sem saber se ele tem o fígado alterado ou não. Eu tenho que fazer exames para ver se ele tem um dano causado pela substância, mas não tenho que fazer exame da exposição da substância, porque ele não vai me dar nenhuma informação de apto ou inapto para aquele exame, porque se ele tiver alto ou baixo, não muda nada. O que me muda é a decisão de apto ou inapto, é a lesão causada por aquela substância. Agora, a periodicidade, que antes era de 6 meses e muito rígida, a gente flexibilizou com 45 dias antes e depois para representar melhor a exposição do trabalhador. Por exemplo, eu tenho uma situação de manutenção, quebra de uma máquina, parada de produção por motivos de mercado ou diminuição da produção, e esse momento é o momento do exame periódico, mas a exposição não é representativa. Então, não tem sentido, ou nem existe ou não é representativa. Então, não tem sentido eu ficar fazendo exame e só para cumprir uma tabela, uma lei e dar normal. O que eu tenho que fazer é esperar voltar à produção, ao normal, ao que a gente acredita que seja normal, para poder fazer o exame de exposição, porque, senão, ele é inútil. Então, por isso que se tem essa flexibilidade de 45 dias antes e depois, e a questão da sazonalidade, né? Não tem sentido ficar fazendo indicador de exposição ao inseticida se as pessoas não estão trabalhando com inseticida naquele momento. Tá? Eles vão aplicar inseticida em determinado período do ano, eu tenho que fazer exame nesse momento. E o horário de coleta é outra novidade, porque ele deve seguir o estabelecido nos quadros 1 e 2. Isso aqui agora vai ser cobrado. Inclusive, se não colher, vai dar punição para a empresa, se não colher no horário correto.
E o médico deve informar os trabalhadores a razão da realização e o significado dos exames. Isso também o Ayrton já falou, eu acho isso muito importante. E pode-se realizar outros exames não relacionados, né, que não estão lá no quadro, desde que se justifique no PCMSO. Não tem problema nenhum. Então, a flexibilidade do médico está propondo coisas úteis, melhores até que a norma. Se os exames do quadro 1 estão elevados, devem ser informados ao PGR para a melhoria do ambiente. Esse negócio de informar o responsável ou ao PGR, eu até fiquei com dificuldade de escrever isso aqui, porque, para mim, o médico faz parte da equipe do PGR. Inclusive, ele deve discutir muito com toda a equipe, muitas vezes discordar ou não, pode discordar de eventuais riscos ocupacionais que estão colocando no PGR, que ele pode achar que tem risco em determinada situação, ou não, falar isso não acredito que isso é um risco ocupacional, e discutir isso e acertar o PGR. Então, para mim, o médico ele não está fora, no meu modo de ver, fora da equipe do PGR, ele faz parte da equipe do PGR, o PCMSO faz parte do PGR. Isso que a gente tem que. Eu acho que eu tenho esse entendimento, espero que ele pegue no mundo real. E os exames do quadro 2, que são exames que são clínicos, se elevados, emite CAT, afasta ou não, dependendo da situação. Eu tenho afasta da exposição, ou afasta até do trabalho, dependendo da situação clínica do indivíduo, ou se eu tenho na empresa um lugar para colocar esse trabalhador sem exposição. Se eu não tiver, tem que afastar do trabalho. Se ele tiver mal, mesmo que tenha, clinicamente eu tenho que afastar o indivíduo da exposição. E tem alguns exames no quadro 2 que não tem como voltar. Tá? Se der alto, se tiver, já significa que eu posso ter um dano permanente. Se eu continuar, pode aparecer um dano irreversível se eu continuar expondo. Por exemplo, o cádmio, tá? Que é um indicador importante com essa visão. Tá? Sugestão para o futuro, para encerrar aqui. Primeiro, eu acho que a gente tem que criar no Brasil uma comissão técnica permanente em toxicologia. Para quê? Para atualização constante desses anexos. Eu não posso esperar 10 anos, 20 anos para poder estar revendo isso. Então, isso aqui é um absurdo. Né? A gente fica muito frágil. Né? O Brasil fica numa situação muito frágil, os trabalhadores também. E assessorar tecnicamente a própria CITES em dúvidas em toxicologia que possam surgir nas inspeções do trabalho. Então, acho que tem que ter uma comissão permanente que tenha a tarefa de fazer essas revisões e, eventualmente, dirimir dúvidas e orientar em caso de necessidade da secretaria. Bom, era isso. Eu não sei se eu corri um pouquinho, se eu passei o tempo, mas eu queria apresentar isso. Eu estou à disposição para dúvidas. Agradeço a atenção de vocês. Então, ok? Obrigado.